nós vamos falar então sobre a região do joelho. Bom, então, esta região do joelho, ela é formada pelas seguintes estruturas ósseas. Então, nós temos os côndilos femorais, os côndilos tibiais e a patela, este conjunto, este complexo articular, denominado de complexo articular do joelho. Então, ele é formado por estas estruturas ósseas. Muito bem, nós sabemos que o joelho trata-se de uma articulação sinovial e de artrose do tipo condilar. Isso significa que ela possui, neste caso, nós sabemos disso, né? Possui 4 movimentos que nós vamos apreciar nessa articulação. Então, o movimento de flexão, o movimento de extensão e o movimento de rotação interna e externa, conforme veremos mais adiante na nossa aula, certo? No caso, a articulação intercondilar, então preste atenção, tá? Então, no caso, a articulação intercondilar medial e lateral do joelho, ou entre os côndilos do fêmur, né, e da tíbia, esta articulação é uma sinovial de artrose do tipo condilar, que possui estes movimentos de flexão, extensão, rotação interna e externa. Já a articulação entre a patela e o fêmur, a articulação patelofemoral, ela é uma articulação sinovial de artrose, só que do tipo lisa, ok? Do tipo lisa, portanto, ela realiza movimento de deslizamento. Então, estas eram algumas das considerações que eu tinha para trabalhar com vocês inicialmente. Bom, nós sabemos que essa articulação do joelho possui vários ligamentos. Bom, por que nós precisamos de vários ligamentos, né, nessa articulação central do membro inferior, que é o joelho? Bom, pelo motivo óbvio, né? O joelho, ele vai ter papel muito importante para a absorção das cargas do membro inferior. Bom, é uma articulação que precisa ter, por um lado, estabilidade, uma grande estabilidade. Por outro, deve permitir também mobilidade. Então, para casar essas duas funções, foi necessário que ela tivesse um maior número de ligamentos para dar estabilidade a esta articulação. Então, nós veremos alguns dos seus ligamentos. Começando aqui o seguinte, aqui nós temos uma vista anterior do joelho direito em flexão, e aí o que nos chama a atenção logo assim de início é a presença destes dois ligamentos, ó, com um sentido oblíquo, então cruzando, chamado de ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Estes são os ligamentos, né? Então, LCA, LCP, cruzado anterior e posterior. Bom, estes ligamentos são fundamentais, por quê? Porque eles vão evitar a translação aqui da tíbia, né, sobre o fêmur, então vão evitar com que a tíbia, né, vá muito adiante ou vá muito no sentido muito posterior. Então, o que acontece? Então, evita esse excesso de deslizamento anterior ou posterior destes elementos articulares. Então, o que acontece? Então, eles são fundamentais para a estabilização, tá? Nesse sentido. E acaba que a gente observa também que lateralmente também, tá? Então, são ligamentos importantíssimos para a estabilidade desta articulação, da articulação do joelho. Vemos também aqui a presença, ó, de outros ligamentos. Este ligamento aqui, ó, ligamento colateral fibular ou colateral lateral e o colateral tibial. Como o nome deles indica, eles encontram-se então lateralmente e medialmente ao joelho, reforçando-o nestes pontos. Bom, este ligamento, o colateral fibular, ele resiste às forças, tá, realizadas no que a gente chama de varo, tá? Em varo. Ou seja,
essa força que vai dar-se neste elemento mais lateral, tá? Já o tibial, ao contrário, ele vai resistir às forças mediais, obviamente. Então, em valgo, tá? Em valgo, então ele vai resistir assim. Então, esses 4 ligamentos são os principais, tá? Então, ligamento colateral tibial, colateral fibular, LCA, né, cruzado anterior, e LCP. Fundamental, não pode esquecer deles, perfeito? Então, muitos dos testes que nós vamos realizar para a integridade da articulação do joelho darão exatamente nestas estruturas. Destaco também, próxima estrutura, essa estrutura aqui, ó, os meniscos. Então, nós já sabemos, existem na articulação do joelho meniscos, 2 meniscos, um menisco lateral e um menisco medial. Menisco trata-se de uma fibrocartilagem e essa fibrocartilagem tem um papel de aprofundar essa articulação, aumentando a sua congruência, seu encaixe articular, bem como a absorção de carga. Tá? Então, ele tem essa importante função. Observamos que existe um ligamento aqui, ó, o ligamento transverso do joelho, estão vendo? Ligamento transverso do joelho, ligando, fazendo a estabilização também entre estes meniscos. Bom, existem outros e outros ligamentos. Existe uma expansão da cápsula também, que vai formar, né, vai ter um aspecto ligamentar aqui ao longo do joelho, né, ligando a cápsula ao menisco, chamados de ligamentos coronários. Tá? A gente também observa esses ligamentos coronários aqui. Bom, avançando o joelho agora direito em extensão, em uma vista posterior. Então, o que nós observamos? Aqui o cruzado anterior, aqui o cruzado posterior, certo? Aqui observamos um outro ligamento, ó. Um ligamento que vai do menisco até o fêmur, chamado de ligamento menisco-femoral. Ligamento menisco-femoral. Perfeito? Bom, aqui nós já vimos o colateral tibial, colateral lateral, e observamos que existem estruturas tendinosas, por exemplo, aqui, ó. Esse é o tendão do músculo poplíteo. O músculo poplíteo nós vamos observar que ele vai ter uma origem aqui, ó, nesse terço proximal da tíbia posterior, mais voltado para a sua face medial, tá? E aí ele sai deste sentido e vai se inserir mais na porção medial, lateral do fêmur, né, do côndilo femoral. Então, este tendão também é importante para um elemento para estabilização da articulação do joelho. Muito bem, avançamos. Aqui, neste vídeo, nós veremos, então, um teste, tá, para a integridade de articulação do joelho. Ok? Então, nós vamos ver aí um teste para os ligamentos cruzados. Neste caso aí, vamos ver, trata-se do teste de gaveta, né? O gaveta anterior e posterior. Então, vamos ver. Ele vai fazer a gaveta, né? Então, para fazer a gaveta, vocês observaram, né? Que ele solicita ao sujeito, né? O sujeito encontra-se em decúbito dorsal, então com as costas na maca. O examinador solicita para que o paciente, o avaliado, né? Ele tenha um dos seus membros permaneça estendido, o membro que vai ser testado será fletido, tá? No momento da flexão, o joelho encontra-se mais instável, por assim dizer, tá? Então, tanto que nós vamos observar que as lesões no joelho ocorrerão exatamente quando o joelho encontra-se mais flexionado, ainda que ligeiramente flexionado, mas isso traz um maior grau de instabilidade para o joelho. Por que ele precisa disso? Para dar mobilidade, né? Então é inevitável. Então o que acontece? As lesões no joelho geralmente vão acontecer quando ele estiver em flexão. Não apenas, pode ocorrer também extensão? Claro que sim. Né? O ligamento cruzado posterior, por exemplo, pode romper-se em um excesso de extensão.
o cruzado anterior pode romper-se em um excesso de flexão, né? Não necessariamente apenas nesses movimentos. Existe aí uma variedade de situações que podem fazer com que eles rompam. O fato é o seguinte: o paciente chegou, né, com uma queixa de dor no joelho, não custa nós testarmos essas estruturas, tá? Então, como que eu posso testar o cruzado anterior? Então, é este o teste aí, o teste da gaveta, tá? Anterior. Então, o examinador, ele flexiona o membro que vai ser testado, ok? Ao flexionar esse joelho, ele vai, observem, ele vai sentar aqui, ó, próximo do dorso do pé, trazendo assim um componente de estabilização, e vai fazer o quê? Nós já vamos observar de novo, tá? E vai fazer o quê? Uma puxada, né? Então, uma tração em direção anterior. Então, ou seja, a tíbia vai deslizar-se sobre o fêmur anteriormente. Quem vai resistir a esta força? O cruzado anterior. Então, é um teste de integridade do cruzado anterior, daí o nome foi batizado de teste da gaveta anterior. Vamos observar mais uma vez, então, toda a dinâmica, e aí a gente chega a esse entendimento. Então, você pode realizar esse tipo de teste para integridade. Bom, o que vai acontecer aqui? Se houver lesão, você vai ter um desvio, tá? Uma com a prática, né? Então você vai avaliando os joelhos, você vai percebendo, poxa, esse joelho encontra-se estável. Por exemplo, é interessante você realizar o teste nos dois membros, porque aí você já tem um parâmetro, pelo menos, certo? Então, se você tem um quadro onde o sujeito houve um estalido forte ou com uma dor forte, né, tem relatado um certo grau de instabilidade, né? Então, falando, olha, eu torço meu joelho mais facilmente, né? Eu percebo que eu, eu acabo perdendo um pouco a ideia de como que se encontra o meu membro, né, inferior e etc. Então, o que acontece é quando eu faço desvios, né, quando eu faço movimentos laterais ou vou por um terreno mais instável, eu percebo que o meu joelho ele não encontra-se firme como do outro lado, exemplo, né? A linguagem do paciente. Então, isso tudo nos leva a desconfiar, né, a criar uma hipótese de que haja uma lesão, de repente, num componente ligamentar. Ok? Por quê? Porque os ligamentos são importantes para a propriocepção. Então, aqui é um teste muito simples de ser feito a integridade deste ligamento. Então, você vai tentar perceber isso, o grau de estabilidade. Se você tem um certo falseio, entendeu? Então, uma frouxidão aumentada na região, certo? Então, gaveta anterior. Vamos para um próximo, né? Para um próximo teste, né? A gente pode realizar também o teste da gaveta posterior, tá? Então, basicamente a mesma coisa do que a gente viu da gaveta anterior, só que vocês estão vendo, faz uma tração, ó, no sentido posterior. Então, a tíbia vai realizar um deslizamento em sentido posterior ao fêmur. Então, quem vai estabilizar este tipo de movimento vai ser o quê? O ligamento cruzado posterior. Portanto, o nome deste teste, teste da gaveta posterior, certo? A mesma coisa. O examinador ele vai estabilizar o membro que vai ser testado, flexioná-lo, colocar as suas mãos na região da tíbia, né, mais proximalmente e realizar uma força em sentido posterior. Mais uma vez, dor ou um excesso de movimento, então movimento dando um aspecto como se estivesse frouxo nessa articulação, desconfia-se aí de ruptura deste ligamento. É óbvio, o exame de imagem confirmará a hipótese, né? Confirmará a hipótese, mas eu estou fazendo um rastreio para ser mais assertivo, perfeito? Então, este é um ponto. Então, a pessoa consegue ter uma melhor ideia, e o clínico consegue ter uma melhor ideia do que está testando e por que está investigando, rastreando aí uma possível lesão. Aqui nós vamos ver os testes para os ligamentos agora cruzado.
colateral lateral e colateral medial. Então, o fibular e o tibial. Bom, esses testes nesses tipos de ligamentos, né, nós vamos testar ou em varo ou em valgo. Né? Então, neste caso, pela colocação da mão ó, na face medial da perna, né? Então, uma das mãos, né, colocadas na face medial da perna, ok? Próximo do maléolo medial, e a outra mão colocando-se a mão na face lateral da coxa, ok? Fazendo um estresse, este caso ali, né? Um estresse em valgo, né? Então a gente viu um estresse em valgo. Veremos mais uma vez, ó. No primeiro caso estava com a perna estendida, aqui foi colocado um elemento, uma almofada, para aumentar também aqui o grau de flexão e testando-se assim o valgo do joelho. Se está sendo testado a força em valgo, então o teste trata-se do ligamento colateral tibial, medial. Então, uma força em valgo. Então, vocês estão vendo aqui que este ligamento resistirá a esse tipo de força, ok? Medial no joelho, ou seja, uma força em valgo. Perfeito? Então, muito simples. Veremos agora um teste para o teste em varo. Então, veja que a colocação da mão vai mudar, né? Então, o examinador encontra-se, coloca-se, né, o membro sobre a sua perna, né, sobre o seu membro inferior, no caso, sobre a sua coxa, e aqui ele vai fazer o quê? Vai colocar a mão em na face também distal da perna do sujeito, só que agora lateralmente, a sua outra mão, sua mão proximal, coloca-se na face medial da coxa do sujeito. E assim ele vai estressar aqui ó, a articulação em varo, em uma força em varo. Então, um elemento lateral. Portanto, colateral fibular vai ser testado neste tipo de movimento. Perfeito? Então, é o que nós vamos ver. Então, perceba mais uma vez o que você busca aqui. Então, provavelmente aqui, né, você pode encontrar falseio, né, no membro, então um desvio lateral mais importante. Observa-se também, né, dor. O sujeito pode apresentar dor ao movimento e um falseio também aumentado. Se ele tiver lesões em outros componentes da articulação, ele pode apresentar dor aí também durante esse teste? Sim, né, pode apresentar, né, no menisco, por exemplo. Tá? Mas veja aí como é que se dá a pega e como se testa estes componentes da articulação, especialmente estes ligamentos. Perfeito? Então é ótimo, né? Porque aí vocês vão conseguindo aprender e absorver melhor aquilo que está sendo trabalhado. Bom, aqui na articulação do joelho, nós estamos vendo uma vista interna, onde retirou-se o componente tibial dessa articulação. Estamos vendo aqui a presença de um ligamento chamado de ligamento patelar, tá? Este é o ligamento patelar. Vemos a cápsula articular, ok? O seu elemento fibroso, a membrana fibrosa, e vemos aqui, ó, nessa cor rósea, a membrana sinovial da articulação do joelho. Temos aqui uma espécie de uma prega, né? Então nós chamamos de prega sinovial infrapatelar, esta daqui, perfeito? Vemos aqui a presença dos ligamentos cruzados, tá? Então, tanto cruzado anterior como cruzado posterior. Observamos também a presença de outros elementos, como um trato, que eu já mostro para vocês, chamado de trato iliotibial, né? Esse trato iliotibial ele encontra-se aderido a essas estruturas capsulares fibrosas, ou seja, ele reforça, né, essa cápsula articular do joelho no seu elemento lateral, tá? Vemos a presença também de várias, isso vai ser uma característica, né? A presença de várias bolsas sinoviais ao redor da articulação do joelho. Né? Por quê? Porque eu tenho muitos elementos tendinosos e, obviamente, elementos ósseos cruzando, né? Entrando em contato aqui. E aí o que acontece? Eu preciso ter uma diminuição desse atrito. Então, as bolsas darão este tipo de elemento. Perfeito? Aqui vemos também tendões, né?
tendão aqui do ligamento colateral fibular, abaixo dele o tendão do músculo poplíteo, estão vendo? E aí nós vamos vendo também o reforço aqui de um outro tendão, que é o tendão do músculo semimembranoso, semimembranáceo, aquele músculo que nós vimos que pertence aos chamados isquiotibiais, músculos do compartimento posterior da coxa, perfeito? Vemos também um reforço aqui medialmente pelo colateral tibial, perfeito? Então, a sua parte tanto superficial quanto profunda, reforçando a cápsula articular. Um outro ponto que nos chama atenção é a presença desse corpo adiposo do joelho, né? Então, gordura, tá? Então, um componente adiposo importante no interior do joelho, desta articulação do joelho. Aqui nós estamos vendo uma vista superior agora do componente tibial, né? Do platô tibial, tá? Vemos de novo, né? A presença dos ligamentos, cruzado posterior, cruzado anterior. Observamos a membrana sinovial, ok? Observamos também o corpo adiposo infrapatelar, então a gordura que existe aqui dentro do joelho. E, mais uma vez, as estruturas que foram anteriormente comentadas, né? Ligamento patelar, que liga a patela à tuberosidade da tíbia. Observamos aqui também a presença do trato iliotibial, reforçando o componente lateral do joelho, mais uma vez a presença do colateral fibular, a sua bolsa, o tendão do poplíteo, ok? Aqui a gente já está observando o reforço da articulação via a um ligamento, que veremos em seguida, tá? Que é o ligamento poplíteo arqueado, e tratam-se de ligamentos que são expansões, que a gente vai ver do músculo semimembranoso. Aqui nós vemos o tendão do semimembranáceo, o ligamento poplíteo oblíquo, ok? Especialmente aqui o ligamento poplíteo oblíquo, também com relação ao músculo semimembranoso, tá? Então a gente vai observá-lo aqui, ele é uma expansão dele, tá? Do tendão do semimembranoso. Então, ligamentos reforçando a cápsula articular do joelho, aqui o ligamento colateral tibial, na sua parte profunda, sua parte superficial. Então, vemos aí componentes para o reforço dessa articulação do joelho. Aqui uma imagem mostrando onde encontra-se fixado, né, a cápsula articular, perfeito, no joelho, vemos o seu desenho. Vemos também a presença aí da fixação dos ligamentos cruzado anterior e posterior na tíbia, certo? E aqui a fixação, ó, dos meniscos, então tanto do menisco lateral, tá, como do menisco medial, né? O seu corno anterior e posterior, seu corno anterior e corno posterior do menisco, tá? Medial e lateral. Aqui veremos a presença agora, um teste clínico, que a gente chama de testes especiais, né? Para a integridade agora dos meniscos. Como eu disse, os meniscos encontram-se na articulação do joelho. Esses meniscos têm a função de aprofundar esta articulação, então, ou seja, a cavidade, né, dessa articulação, aumentando o encaixe, a congruência articular. Também possuem função de manter aí, de absorver carga, né, ao longo da força, quanto ela distribuída neste membro inferior. Portanto, então, se realizarmos movimentos torsionais, né, e também de carga sobre o joelho, testamos a integridade destes elementos articulares. É importante destacar o seguinte: o ligamento, o menisco medial, tá? Ele possui uma menor mobilidade quando comparado com o menisco lateral. Então, esse menisco lateral é mais móvel, ele vai acompanhar mais harmonicamente os movimentos que são realizados na articulação do joelho, ao passo que o menisco medial, não, ele é mais fixo, tá? Isso não quer dizer que ele não tenha mobilidade, ele tem, mas a sua mobilidade é mais restrita. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que este componente meniscal aqui, o menisco medial, tenha uma maior
prevalência, né? Então, um maior número de ocorrências de lesão nele. Então, o menisco medial é mais comumente lesionado quando comparado com o menisco lateral, certo? Então, vocês vão ver que o ligamento cruzado posterior, o ligamento colateral tibial, né, possui uma fixação nele, tá vendo? A sua parte profunda do ligamento colateral tibial, ó, encontra-se fixado nele, então restringindo mais o seu movimento. Estão vendo este detalhezinho bem aqui na imagem? Certo? E já o colateral fibular, veja, ele não tem uma fixação no menisco lateral. Então, esse menisco lateral encontra-se mais móvel. Muito bem. E aí nós vamos ver que, geralmente, o menisco medial ele está envolvido na chamada tríade infeliz do joelho, que veremos aí algumas imagens, e aí eu comento as estruturas que são comumente comprometidas nessa chamada tríade infeliz do joelho. Bom, mas vamos lá. O sujeito refere dor no joelho, travamento no joelho, como se tivesse a presença de um corpo estranho ali, solto dentro do joelho, né? Falseios nesse joelho, dor súbita no joelho, né? Instabilidade, fazendo com que o indivíduo até caia em alguns momentos. Então, bom, o que pode estar acontecendo? Então, nós vamos testar os elementos articulares do joelho. Nós já estamos aprendendo alguns desses testes, né? Então, uma ideia geral, tá certo? Só uma ideia geral para o conhecimento não ficar assim, sem um significado. Então, veja, como é que a gente pode testar os meniscos, a integridade dos meniscos? Bom, então foi pensado um teste do pivô. Então, esse teste aí do pivô, e aí o que acontece? O teste do pivô, joelho, ele nada mais é que eu vou realizar o movimento de flexão e extensão com componente rotacional, né? Então, como que vai ser realizado? Olha aqui, ó. Pronto, agora sim. Está aí. Então, ó, este é o teste, né? Então, o indivíduo, ele parte de uma flexão do joelho e realiza-se uma extensão, fazendo um pequeno componente rotacional, ó, mais medial, perfeito? Então, testando assim mais o ligamento lá, testando mais o menisco lateral, tá certo? Fazendo esse componente rotacional, aumenta-se a força nele, e quando se faz essa rotação mais medial, não, desculpa, a rotação mais externa, eu estou estressando mais o componente medial, né? Então, ou seja, esses movimentos rotacionais, eles vão estressar os meniscos, ok? Então, vão estressar os meniscos, esse teste do pivô. Então, é assim que é realizado o teste, então com flexão e extensão com componentes rotacionais, tá? Então aí a gente percebe a integridade dos meniscos, por quê? Porque eles são colocados em estresse, em carga. Então veja que esses testes, eles estão geralmente vinculados a testes de estresse da estrutura. Nós sabemos que os ligamentos, eles são colocados em estresse geralmente no final dos seus arcos de movimento. Então é assim que é realizado, tá? Bom, o que mais de joelho ainda nós temos? Bom, já falamos dos ligamentos cruzados, já falamos dos colaterais, já foi falado sobre o menisco femoral, transverso do joelho, coronário. Falta ainda a gente falar sobre estes componentes ligamentares, tá? Então vamos ver alguns deles. Bom, veremos aqui o próximo componente, vão ser os ligamentos poplíteos, tá? Este primeiro aqui trata-se do ligamento poplíteo oblíquo. O ligamento poplíteo oblíquo trata-se de uma expansão, né, do músculo semimembranoso, semimembranáceo. Tanto que nós estamos vendo aqui o tendão de inserção do semimembranoso, o componente mais medial da tíbia, tá certo? Na parte da epífise proximal da tíbia, medialmente e posteriormente.
Então, aqui encontra-se o tendão do semimembranáceo. Bom, observe que ele tem uma expansão tendinha, essa expansão dá-se aqui a presença do início, né, do ligamento poplíteo oblíquo. Este é o ligamento poplíteo oblíquo. Observamos um outro ligamento agora poplíteo, o ligamento poplíteo arqueado. O ligamento poplíteo arqueado, ele é uma expansão agora, ó, ok? Do músculo poplíteo, né? Então, ele, inclusive, passa superiormente ao músculo poplíteo, perfeito? Então, este aqui é o ligamento poplíteo arqueado. Poplíteo oblíquo, poplíteo arqueado. Observe também que aqui, nesta região do joelho, existem outras bolsas sinoviais. Então, exemplo, nós temos aqui uma bolsa para uma bolsa subtendinha, né, medial, né? Aqui nós vamos observar outras bolsas, né, aqui relacionado ao músculo gastrocnêmio, né? Então, abaixo do músculo gastrocnêmio, tá? Medial. Aqui, tanto no músculo plantar, abaixo do músculo plantar e do músculo gastrocnêmio lateral, existe também uma outra bolsa, uma bolsa sinovial. Aqui nós já falamos, né? Então, só que numa outra perspectiva, entre o tendão do poplíteo e do colateral lateral, do ligamento colateral lateral, do colateral fibular, né? Nós temos uma bolsa, tá? Aqui mais uma bolsa, a presença de uma bolsa subtendinha, relacionada ao músculo, né, bíceps femoral, tá? O bíceps femoral, então, encontra-se, né, inserido aqui, não mais na tíbia, mas sim na fíbula, né, na cabeça da fíbula. Então, entre o poplíteo, né, o ligamento poplíteo arqueado, né, nós temos aí, e o tendão do tibial, do músculo bíceps femoral, existe aqui também uma outra bolsa sinovial. Então, nós vamos ver que, na prática, né, o joelho ele tem várias bolsas sinoviais. Né? Ainda não mencionei aqui, não é? Existe uma bolsa entre o tendão do semimembranoso, do semimembranáceo, e a articulação e a cápsula articular do joelho. Então, vejam que nós temos várias bolsas sinoviais ao redor do joelho. Aqui vemos algumas outras. Né? Temos aqui, por exemplo, aqui observamos uma bolsa chamada de subcutânea, pré-patelar. Né? Então, os indivíduos, quando têm um trauma anterior de joelho, caem, né, sobre a patela, comumente possuem um edema desta articulação, né? Na verdade, desta bolsa, né? Essa bolsa fica demasiada. Então, dando um aspecto, né, do joelho como se tivesse ali uma bolsa de líquido, né, na frente do joelho, certo? Então, nós vamos perceber isso, uma flutuação importante durante o exame palpatório. Observamos abaixo aqui também a frente do ligamento patelar, tá? Este aqui é o ligamento patelar, ó. Então, ligando a patela, obviamente, à tíbia, então, ligamento patelar. Existe uma bolsa chamada de bolsa subcutânea infrapatelar, ok? E uma bolsa infrapatelar profunda entre a tíbia e o ligamento patelar, ok? Bom, então vejam, temos várias bolsas no joelho, como já mencionei. Então, as bursites no joelho não são algo incomum, né? Nós vamos ver como um foco de dor importante para esta articulação. Aqui o joelho numa outra perspectiva, onde eu tenho tanto o componente do côndilo, né, femoral, como tibial, os meniscos, a prega, né, sinovial infrapatelar, os ligamentos, cruzado anterior e posterior. Ok, o que foi realizado aqui? Nós fizemos aqui uma abertura nesta articulação, observamos uma abertura na articulação, numa vista anterior, onde nós estamos observando a sua cápsula articular, tanto o seu componente fibroso, quanto o componente aqui sinovial, a membrana sinovial, que percebam que no joelho é bastante extensa. Inclusive, essa membrana sinovial, ela estende-se para muitas dessas bursas, tá? Então, algumas dessas bursas, elas possuem, né, são uma expansão, inclusive, da própria
cápsula articular, né? Então, este é um ponto. Aqui o joelho, sabemos que é fundamental para a integridade dessa articulação do joelho, além dos ligamentos, também os componentes tendíneos, as expansões tendíneas dos músculos que cruzam essa articulação. Então, são fundamentais para a integridade, para a estabilização dessa articulação. Então, essa imagem nos mostra, por exemplo, o componente, uma vista lateral do joelho, onde nós estamos vendo o trato iliotibial, né? Então, ou seja, essa porção aqui, essa expansão tendínea, né? Fibrosa, importante que nós temos, que é um foco de queixa, né? De dor, por exemplo, né? A bursite do trato iliotibial, exatamente aqui, ó, por conta da bursa que existe aqui, sobretudo em corredores, enfim, eles apresentam esse tipo de queixa, esse tipo de quadro. Observamos de novo aqui as outras bursas que já foram comentadas para vocês, a do bíceps, a do ligamento colateral fibular. Então aqui nós estamos vendo esse componente. Aqui eu chamo a atenção também para vocês, né, de uma estrutura muito importante, né, que são o retináculo lateral da patela, que trata-se de uma expansão do músculo quadríceps femoral. Então nós vamos ver um retináculo tanto lateral da patela, como um retináculo medial da patela. Ambos estão relacionados com expansões aí do músculo quadríceps femoral, que são componentes importantes para a estabilização patelar. A patela, ela não pode ter um movimento exagerado de deslizamento, nem muito lateral, nem muito medial, porque isso dá um aspecto como se fosse uma subluxação patelar. Aí vai ser um foco importante de dor para os pacientes e também desgaste, né, da cartilagem articular, podendo levar a um quadro aí de osteoartrite, osteoartrose nesta articulação, que vai trazer consequências, obviamente, disfuncionais, né? Então, limitações no arco do movimento, dor, etc. Aqui no componente medial, eu chamo a atenção a respeito dessas estruturas aqui, ó, que até então não tinha sido comentada. Veja que eu tenho 3 tendões aqui, ó, 3 tendões. Então, eu tenho um tendão do músculo sartório, que nós já conhecemos, um outro tendão se inserindo aqui na face medial da tíbia, ok? Na sua epífise proximal. Então, vemos aqui o sartório, vemos abaixo dele o grácil, ok? O do músculo grácil, que faz parte do componente medial, né, da coxa, então o sartório, componente anterior, o grácil, componente medial, e mais posteriormente ao grácil, observamos o semitendíneo, o músculo semitendíneo. Então, encontra-se mais posteriormente, obviamente, está relacionado aos isquiotibiais, aos músculos isquiotibiais, que são os músculos do compartimento posterior da coxa. Pois bem, essas três inserções na região da face medial e proximal da tíbia formam o que a gente chama de pata anserina ou pata de ganso. É a inserção comum desses 3 músculos, tá? Observe que existe também uma bolsa sinovial, a bolsa anserina, relacionada exatamente à inserção desses 3 músculos, importante componente, né, para ser investigado, palpado no exame do joelho. Perfeito? Muito bem, vamos avançar. Aqui mais uma vez o ligamento patelar, aqui acima da patela, o tendão do músculo quadríceps femoral. Bom, aqui eu dou um destaque também. Nós vamos ver que existem alguns autores que ainda insistem em chamar esta porção inferior aqui, ó, esta porção do ligamento patelar, como tendão quadricipital, ok? Então, tendão do quadríceps femoral. Então, alguns autores continuam insistindo nisso, mas geralmente não são anatomistas, certo? Então, para a anatomia, para a norma anatômica correta, né, até o próprio radiologista, né, no momento que for registrar
a algum quadro ou a algum achado radiológico, neste caso, ele vai referir-se como ligamento patelar, ok? Então, ligamento patelar, perfeito? Então, embora este tendão do quadríceps femoral, né, insira bem aqui, ó, na base da patela, e a gente sabe que dissecando existe uma continuidade anatômica, mas olha só, a partir do momento que o tendão inseriu aqui, então, pronto, né? Então, aqui é a inserção do músculo. O ligamento patelar vai fazer a estabilização, então, entre a patela com a tíbia. Então, aqui nós já entendemos que é o ligamento patelar, perfeito? Embora nós vamos utilizar este ligamento para percuti-lo. Então, ou seja, vai ser realizada aqui uma percussão, então, com um martelo de reflexos, e aí você vai perceber que vai existir uma modificação aqui, inclusive no próprio músculo quadríceps femoral, né? O quadríceps femoral tende a fazer o quê? A realizar um arco reflexo simples, estendendo-se, né? Porque é isso que este músculo faz, o quadríceps femoral realiza a extensão da articulação do joelho. E aí veremos que existe uma continuidade destas fibras aqui do quadríceps femoral sobre o tendão, né? Então, sobre o ligamento patelar, sim, né? Então, existe aí esta associação entre as estruturas. Mas para nós, em nomenclatura, então, denominamos esta porção de ligamento patelar e aqui em cima, ok? O tendão do quadríceps femoral, ok? Aqui o joelho numa vista anterior, com os seus componentes, com boa parte dos seus componentes musculares. Mais uma vez a gente observando aqui o tendão do quadríceps femoral, perfeito? Aqui nós já estamos observando os músculos vastos, né? O vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio. Veja que nesta secção realizou-se, removendo-se aqui, ó, a parte do quadríceps femoral, nós conseguimos enxergar junto lá ao fêmur, indo em direção à cápsula articular do joelho, um músculo chamado de músculo articular do joelho, um músculo bem profundo. Esse músculo articular do joelho tem a função de tracionar a cápsula articular, né, para cima, então evitando assim pensamentos, né, dessa cápsula articular no joelho. Então, este é um músculo articular do joelho, tá? Até então não tinha sido comentado, né? Beleza. Os demais componentes já foram falados: o tendão do quadríceps, o trato iliotibial, o retináculo, tanto medial como lateral aqui do joelho. Nós observamos os demais componentes que já foram comentados. Aqui o ligamento patelar numa vista anterior. Fundamental esta estrutura, porque vocês vão utilizar-se dele para reflexos dentro da neurologia também. Então, fundamental entender onde que ele se encontra, né? Então, bem fácil a palpação. Até peço para que vocês, de repente, tentem fazer no joelho de vocês. Então, nós temos a patela, vão palpar o ápice da patela, que é bem pontiagudo, obviamente. Abaixo deles, vocês vão perceber uma estrutura bem rígida. Essa estrutura rígida que se encontra entre a patela e a tuberosidade da tíbia, que é essa parte mais elevada da tíbia, essa estrutura aí é o ligamento patelar. Então, é fundamental saber palpá-lo para realizar um exame de percussão, por exemplo, um exame, um reflexo miotendinoso. Então, para realizar este exame, é fundamental, obviamente, que você saiba palpar a estrutura e percuti-la, tá certo? Então, façam esse dever de casa aí, façam esse teste, palpando aí a articulação dos seus familiares ou das pessoas que você puder realizar, perfeito? Faça esse exercício, vai ser interessante. Aqui eu chamo a atenção agora, num próximo aspecto, o seguinte: nós vimos que o joelho então tem uma porção anterior, né? E o joelho também tem uma porção posterior. Essa porção posterior do joelho, numa anatomia mais de superfície, então partindo da pele
em direção à articulação do joelho, então nós vamos ver que a região posterior do joelho recebe o nome de região poplítea. Região poplítea. Né? Tanto que existe um músculo aí, ó, músculo poplíteo. Só que o músculo poplíteo, ele é um músculo profundo. Né? Então, a partir dessa perspectiva de superficial para profundo, ok? Então, o músculo poplíteo é um músculo profundo. Perfeito. Mas o fato é o seguinte, essa região posterior do joelho, nós denominamos de região poplítea. Nesta região poplítea, existe uma estrutura, né, uma escavação, chamada de fossa poplítea. Então, está aqui, ó, demarcado nesta imagem, então, a fossa poplítea, ok? Quando o joelho é ligeiramente fletido, a gente consegue palpar e perceber bem este cavo, né? Esta fossa, a fossa poplítea. Bom, a fossa poplítea, ela vai ser cruzada, okay, por estruturas neurovasculares. Então, veremos mais isso no próximo semestre, mas um adiantamento aí do que a gente vai observar, teremos que, cruzando esta região da fossa poplítea, sendo atravessada, né, por estruturas neurovasculares, como o importante nervo isquiático, né, então, especialmente aqui, geralmente aqui a gente já vai observar esse nervo ciático já bifurcando-se, formando assim, né, um nervo mais medial chamado de tibial e um nervo mais lateral chamado de fibular. Então, o nervo tibial e o nervo fibular encontram-se passando aí na fossa poplítea. Outros elementos vasculares que nós vamos ver agora, né? Os elementos vasculares que nós observamos, dentre eles, vemos a veia poplítea e a artéria poplítea. Veia e artéria poplítea, elas são o quê? Elas são a continuidade da veia e artéria femoral. Então, nós vimos lá na região da coxa um trígono femoral, abaixo desse trígono, o início de um canal, chamado de canal dos adutores. Não sei se vocês se recordam, mas enfim, foi falado. Esse canal dos adutores, então, ele vai de medial vindo em direção posterior, né? Então, com a medida que passa no músculo adutor, ok? Nos músculos adutores, sobretudo aqui em adutor magno, eles perfuram o adutor magno e essa perfuração, essa abertura, né? Nós damos o nome de hiato dos adutores e aí eles vão se adentrar aqui, vão passar e adentrar a fossa poplítea. No momento que esses vasos femorais, né, então artéria e veias femorais, eles adentram a fossa poplítea, eles mudam de nome. Eles passam a ser chamados agora de artéria e veia poplítea e não mais femoral, obviamente. Perfeito? Muito bem. Então, vemos aqui alguns dos seus componentes. Outro componente que vamos observar nesta região, só que num plano agora mais superficial, nós temos aqui o nervo cutâneo femoral posterior, ó, vindo, passando sobre a região poplítea, só que num plano mais superficial, perfeito? E também chegando aqui, nós vamos ver a veia, né, chamada veia safena parva, veia safena parva, tá? Então ela perfura e entra também nesta região aí de fossa poplítea. Muito bem. Essa fossa poplítea, então, ela é demarcada por quais elementos musculares? Né? Quais elementos musculares dão a referência para esta fossa poplítea? Então, vamos lá. Nós observamos que, lateralmente, né, nesse componente da fossa poplítea, veja que ela tem um formato de um losango, tá certo? Então, se eu pegar esse trígono dela superior, eu sei que lateralmente ele está relacionado ao músculo bíceps femoral, né, ladeando isso daí, então, lateralmente. O componente mais medial desse triângulo aí, ele vai dar-se por meio do músculo semimembranoso, tá? Então, pelo músculo semimembranoso. Inferiormente, nós já vamos observar os músculos gastrocnêmios,
ladeando aí este trígono, né? Esse trígono mais inferior. Então, eu tenho o músculo gastrocnêmio medial e o músculo gastrocnêmio lateral. Então, os músculos gastrocnêmios, o bíceps femoral e o semimembranoso, formando aí essa fossa, né, ladeando aí, delimitando aí os componentes dessa fossa poplítea. Perfeito? Bom, aí avançamos. Aqui nós temos os componentes que já foram mencionados a respeito das bolsas na região do joelho, né? Já falamos em todas elas, vimos aí as suas localizações e depois vocês podem conferir um pouquinho mais acerca aí deste quadro, perfeito? Todos esses componentes, essas estruturas que foram comentadas, né, servem como pontos de referência para pequenos procedimentos, como a infiltração, por exemplo, da articulação do joelho, ou para uma punção dessa articulação do joelho. A partir do nosso conhecimento destas estruturas, então, consegue-se realizar procedimentos importantes aí para esta articulação, para este componente articular, né? Bom, mais à frente no curso veremos algumas aplicações destes conhecimentos, perfeito? Aqui nós vamos ver um entorse, ó, bem comum, bem característico em jogadores do futebol, daquilo que eu comentei para vocês de tríade infeliz. Olha só, vamos observar. Pronto, aí a lesão do joelho. Observem que ele chutou a bola, vai colocar este membro, ó, em apoio. Observaram o joelho dele? O joelho dele rompendo o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial e geralmente um componente também de lesão meniscal. Perfeito? Então, nós vimos aí os testes de gaveta anterior e posterior que vão dar vão tornar possível a gente perceber a integridade desses componentes articulares. Então, mais uma vez, agora tentem observar, ó, o membro que vai ser colocado, ó, no solo, perfeito, uma visão, observem aí. Chutou, ele vai colocar este membro no solo, olha lá o joelho, ó. Viram? Componente bastante aí, rotacional, em flexão, e a estrutura entrando em estresse, e, obviamente, vocês viram um falseio, né? Okay? Os testes, nós já vimos alguns desses testes para integridade da articulação. Já vou passar isso daqui a largo, isso aqui. Aqui nesse slide mostra para nós os componentes, então, de movimentos que a gente realiza no joelho. Portanto, nós vamos observar dois eixos de movimento, né? Então, tanto no eixo aqui transverso, né, e no eixo longitudinal, portanto, fazendo com que essa articulação realize um movimento de flexão e extensão, né? Movimento de flexão e extensão, e o movimento também de rotação interna e rotação externa. Rotação interna e rotação externa. O movimento chamado de movimento de parafuso do joelho, né? Se a gente for observar fisiologicamente, quando o joelho realiza uma flexão, associada à flexão do joelho, ela está associada com a rotação interna. Então, geralmente, os movimentos de flexão da articulação do joelho são acompanhados com uma rotação interna, ao passo que os movimentos de extensão da articulação do joelho são acompanhados, são associados com um movimento de rotação externa. Então, nós temos esses componentes que são importantes aí para a fisiologia articular do joelho.